Mais um exercício de cálculo numérico, dessa vez de regra de Simpson composta. Então a gente vai fazer esse exercício. Considere a seguinte integral definida, I, que vai de 0 até π sobre 4, do seno ao quadrado da raiz de x dx. Calcule o valor aproximado da integral acima, utilizando a regra de Simpson composta com 3 subintervalos. Assinale a alternativa que corresponda à resposta com 4 dígitos significativos. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a regra de Simpson normal. Então, a regra de Simpson normal, a gente vai pegar uma integral definida e vai utilizar os pontos no limite inferior, que seria o f de a, e o limite do ponto médio, né? Tu vai pegar o a mais o b dividido por 2 e avaliar nesse ponto também, e avaliar no ponto final desse limite de integração superior. Tranquilo? Só que a regra composta, ela tem uma coisa a mais. Na regra composta, tu vai ter que escrever basicamente sempre, né, um script, e não é muito fácil de fazer direto e na mão, né? Então tu vai ter que escrever basicamente isso aqui. Então tu vai ter f de x1, né, que seria no primeiro ponto, então seria a mesma coisa que o f de a. E o h, tá, vai mudar, então o h vai ser b menos a sobre 2n, sendo n o número de subintervalos. E o x vai caminhar dessa forma, a mais i menos 1h, sendo que o x vai depender desse h, desse passo h. Então, diferente da regra composta do trapézio, onde a gente só tinha que colocar mais um somatório na função, né, vezes o h, aqui a gente vai ter dois somatórios diferentes. Então a gente vai ter que escrever dois for diferentes para poder pegar a contribuição de cada uma dessas partes da função no ponto x2i mais 1 e depois no ponto x2i. Então um dos for vai de i igual a 1 até n menos 1, exatamente igual ao somatório, e o outro de i igual a 1 até n. Então, levando para o GNU Octave isso, a gente vai ter que definir primeiro a função e também os limites de integração. Vamos voltar no problema. Então, o primeiro limite de integração, o a, que seria o inferior, é 0 e depois π sobre 4. Então, de 0 a π sobre 4, e a função é essa aqui, definida no GNU Octave. O número de subintervalos, n, e o h seria o passo, e o passo é b menos a sobre 2n, que é o número de intervalos. E o x, esse aqui, ele vai fazer como uma forma contínua. Então, ele vai de a a b, seguindo duas vezes n mais 1. Então, n seria o número de subintervalos, ele vai fazer uma espécie, essa divisão aqui, tá? O x nessa divisão. E ele vai atribuir a x, um vetor x, para cada um desses a a b, seguindo as divisões 2n mais 1. D, então, que seria a primeira parte, tá? Seria f de x i. Essa primeira parte que eu quero dizer seria essa primeira avaliação em x1, tá? Então, o primeiro somatório, a gente pode dividir ele nesse for, que vai de 1 até n menos 1. Então é isso aqui. Então eu vou ter duas vezes. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo, né, o d de novo no d, para não perder essa variável. E também somando já esse somatório aqui, já está definido com isso aqui, tá? Duas vezes i mais 1. Então exatamente o subíndice desse x. Então depois também vai ter que declarar esse segundo somatório. E ele ainda vai ter que guardar em D, né? Porque eu tô, enquanto eu vou descendo aqui, eu vou guardando os valores de D, né? Então aqui para o segundo somatório, seria essa segunda somatória aqui. Então f de x2i. E aqui eu vou ter esse 4 multiplicando também, vou guardar esses valores. E aqui vai de i igual a 1 até n. Então ele vai pegar até n menos 1 e depois vai pegar até n para esses x2i. Então a última parte seria somar esse f de x2n mais 1 aqui. Então seria o ponto final, né? Seria o b. Então depois disso, a gente já fez só essa parte interna aqui do método composto. Então a gente só tem que dividir por 3 e multiplicar por h. E aí ele vai nos dar o valor. Vamos verificar. F5, ele vai compilar e a gente vai na janela de comandos, deu 0,25864.
Então se a gente for na nossa questão, 0,25864, 0,25864, então vai ter que ser 0,2586, porque o 4, quando arredondar para 4 dígitos significativos, ele não vai influenciar na última casa. Então é isso aí. Esse foi o método, a regra de Simpson composta. Então vai mudar um pouco, não é tão fácil, né? Porque vai ter esses somatórios aqui. E aqui está o comando, aqui está o script. Então primeiro definir os limites de integração, a função, o número de intervalos, o h seria o passo, e aqui seria os pontos x que esse vetor x vai assumir. D seria a primeira avaliação nesse ponto x1, e depois o primeiro somatório, o segundo somatório vão ter essa cara, e o último é só somar essa última contribuição da f de x, depois multiplicar por h e dividir por 3. Então é isso aí.